Olá, bom dia a todos. Obrigada pela sua audiência e pela sua companhia aqui na programação da TV Câmara Campinas. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal. Você acompanha agora a reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, para debater o tema Arquitetura Prisional Brasileira. O tema será apresentado pelo arquiteto e doutor em artes visuais Paulo de Tarso. Com a palavra, o vereador Paulo Gaspar. Bom dia a todos presentes, todos que nos assistem pela TV Câmara. Uma honra estar recebendo aqui meu amigo Paulo de Tarso, arquiteto que há muitas décadas aí, põe décadas nisso, né, Paulo? Está trabalhando, assim como eu, né? Já foram os cabelos, e colocando energia aí para a gente melhorar a cidade, principalmente o manicômio tributário, não, da legislação urbana, né? Que a gente estava discutindo aqui em off, que é o terror dos arquitetos aqui na cidade, é como que se aprova um projeto, né? E estávamos debatendo aqui sobre a quantidade de leis que são criadas diariamente nas câmaras legislativas pelo Brasil afora. E quando chega lá no executivo, aquilo vira um manicômio e os burocratas atrás das mesas cobram aquilo que eles nem sabem que estão cobrando, né? E nós ali na iniciativa privada, que estamos no mercado batendo escanteio, defendendo, fazendo de tudo, né? Sendo técnico ao mesmo tempo, a gente fica assim nesse absurdo de vida, né, louca, para tentar aprovar os projetos. Isso prejudica a cidade, prejudica o país, prejudica tudo isso. Então, o Paulo é um cara liberal, assim como eu, que a gente acredita no fazer mais com menos e tentar simplificar aí a legislação da cidade. E aí esse tema, arquitetura penitenciária ou prisional, é um tema que está vinculado a muitos outros aí, que é o da violência urbana, que tem crescido a olhos vistos aí nos últimos anos e ao longo das décadas, principalmente, acho que o meu colega vai concordar, depois dos anos 80, com o surgimento do crack, aí a coisa explodiu aqui em Campinas a partir dos anos 90. Isso vai acarretando uma série de efeitos colaterais, como a explosão dos moradores de rua em Campinas e em todo o Brasil e também no mundo todo, porque a droga tomou uma proporção absurda. O tráfico infiltrado dentro do poder público, fora, em todos os meios, lavando dinheiro, ninguém sabe quem está na linha de frente, quem está nos bastidores, quem está trabalhando com dinheiro de lavagem. Então, a gente vê que diariamente, na imprensa, que recentemente pegaram uma cooperativa de ônibus aqui em Campinas, ligada ao PCC, isso acontece em todas as cidades do Brasil. Então, eles estão infiltrados em todos os meios, né? E aí, o que fomenta tudo isso é o tráfico de drogas. E a questão do morador de rua, que a gente abriu uma comissão já da população de rua aqui, a gente já detectou que o poder público não faz a parte dele, não faz a lição de casa, dos meios que ele tem, que pode fazer, enquanto poder municipal. O estadual e o federal têm suas competências de forma diferente, mas aqui no município a gente não está fazendo a lição de casa. Mas o fato é que 90% do problema aí da violência urbana e também dos moradores de rua é mais de competência nacional, porque é uma questão estrutural, uma questão de Brasil, do que propriamente do município. Mas o município não está fazendo o mínimo que deveria fazer, né? Que é mais policiamento, inteligência, integração de polícia, integração de informação, programas de assistência, saúde, para essa população que precisa de tratamento, tentar recuperar aqueles que querem sair dessa situação. A gente sabe que a maioria que já entrou é um caminho sem volta, mas a gente tem que... antigamente existiam os manicômios, onde você escondia tudo isso, né, Paulo? Sumia da frente. Hoje a gente tem que deparar com essa realidade e conviver com ela, mas ainda a população ainda acredita que tem que tirar da frente de qualquer forma, tem que jogar em algum lugar, tem que sumir da frente, porque é uma situação que incomoda todo mundo. Uma pessoa vivendo na rua e fazendo tudo que dá na cabeça dela, inclusive colocando em risco a vida de outras pessoas. Tem casos aí que a pessoa surta, né, e comete até um assassinato, como já aconteceu aqui em Campinas, de uma pessoa que está passando assim, que um acidente, né, o cara tomou uma facada, a mulher, e morreu uma semana depois. Ele deu na cabeça dele que ela estava ameaçando ele, alguma coisa assim. Então, tem pessoas com problemas mentais, mas tem uma grande massa aí que são de viciados. Então, tudo isso, a violência urbana, os problemas urbanos que vêm, a gente não pode tratar simplesmente na questão municipal, mas a gente tem que pensar a nível de Brasil, de estrutura, considerar a história do nosso país, né? Tudo é muito complexo, são milhões de conexões aí de setores diferentes. E agora o Paulo vai falar aí especificamente sobre a arquitetura prisional, porque essa arquitetura também contribui para piorar ou melhorar esse quadro, né, Paulo? Então, você é o especialista nesse assunto, a gente vai aprender muito com você hoje, um tema que acredito que nunca foi abordado aqui na Câmara Municipal, e a gente não sabe, mas está aqui, né? Em Campinas temos o quê? 2 presídios? Né? E acredito que ninguém tem muito interesse em saber como é que é um presídio por dentro, né? Nem quis visitar, né? Então, a gente, nem eu mesmo não fiz isso. Então, quero aprender bastante aí com você hoje. Obrigado pela sua presença e tenha a palavra. Alô? Agora foi.
Obrigado. Eu queria agradecer inicialmente a oportunidade de vir falar aqui sobre um assunto que me interessa bastante, mas nem sempre interessa a todo mundo. Queria agradecer ao meu amigo e colega Paulo Caspar e agradecer a assistência de vocês nesse assunto que deveria interessar. Normalmente, quando eu vou falar sobre esse assunto, as pessoas perguntam por que um arquiteto, doutor em artes visuais, vai falar sobre esse assunto. Bom, eu sou um especialista em inferno. O meu mestrado e o meu doutorado tratam exatamente do inferno do ponto de vista do imaginário que Dante criou. Bom, se eu sou um especialista em inferno, eu devo também ser um especialista em sistema prisional, porque no caso brasileiro é exatamente a mesma coisa. As pessoas não imaginam o inferno que é. E se imaginam, desejam que ele seja pior ainda. Por quê? Porque existe uma tendência a gente imaginar que o preso não tem direito nenhum. Ele cometeu um crime e ele deve pagar por ele em qualquer circunstância. Na Constituição brasileira, em algum lugar estar escrito que você não pode pagar 2 vezes pelo mesmo crime. Ao colocar qualquer pessoa dentro do sistema prisional brasileiro, você está condenando ela pelo crime que ele cometeu e está condenando ele a um verdadeiro inferno. Vocês não são capazes de imaginar as condições que se encontram as prisões brasileiras. Por que eu falo sobre isso? Um dos aspectos que mais me assusta e que me traz intranquilidade na cidade é o problema da segurança, né? A maioria das pessoas coloca essa questão em primeiro lugar. Todo mundo gostaria de viver em paz, né? Eu costumo dizer que eu não sou campineiro de nascimento, mas eu sou mais campineiro do que muito campineiro, porque eu escolhi morrer aqui. Eu escolhi morrer, eu não escolhi ser morto aqui, né? Então, eu me lembro, 1964, eu sou velho bastante para isso, né? Eu tenho um neto que perguntou: vovô, na sua época tinha dinossauro? Eu desconfio que tinha, mas eu não via. E aí, eu me lembro que nós tínhamos a guarda noturna que funcionava maravilhosamente bem e que nós tínhamos um guarda que ele fechava a porta da minha casa porque ela ficava aberta. Meu pai punha café para eles ficavam ali, então eles ficavam circulando. Várias vezes a porta da minha casa dormia aberta. Imagine você hoje deixar a porta da sua casa aberta. Na minha vida eu já sofri pelo menos 4 assaltos, um com arma apontada para minha filha, que traumatizou com isso. Então, as pessoas acham que a segurança nasce de você colocar mais pessoas na prisão. Não nasce. Não nasce mesmo. Essa é uma das falácias da segurança pública. Se vocês olharem, a guerra das drogas, ela vai surgir lá nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, quando o presidente declara como prioridade nacional a guerra às drogas. Os Estados Unidos, ele já investiu nos últimos 50 anos, o Gaspar, $1 trilhão. Gente, isso é uma montanha de dinheiro. O resultado, zero. Há um aumento significativo do consumo de drogas no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, em Israel há um aumento de 26%. Em poucos anos, nos índices de consumo de droga, no mundo inteiro. Então, é necessário que haja um entendimento de que essa política do confronto direto às drogas não está funcionando. E se não está funcionando, algumas razões há de ter. Eu costumo apontar que é necessário se fazer uma série de operações para que essa guerra possa ser resolvida a contento. A questão da droga envolve problemas culturais, históricos. A civilização humana sempre foi adicta a drogas. A droga não nasceu nos anos 50, 60 ou 70. A droga nasceu junto com os homens, quando se cultivavam drogas para alterações do estado mental nosso. Bom, mas quando nasce a prisão, e por que nasce a prisão? Então é isso que a gente vai começar a olhar aqui. Por que se chama falha no panóptico? Panóptico é uma criação de um filósofo inglês, Jonathan Betterham, um utilitarista. Ele criou a ideia do utilitarismo, que, no fundo, significa que é aceitável um mal menor para um bem maior. O que isso significa? Significa que você pode prender as pessoas em benefício de uma quantidade maior de pessoas. Bom, ele vai criar esse sistema lá no 1700, 1800, e isso se espalhou de forma
enorme por todos os sistemas previdenciários. A gente vai olhar um pouquinho mais detalhadamente isso. O panóptico significa, em latim, significa a visão total. Ou seja, eu tenho um panorama total da visão e o controle das pessoas presas. Essa era a ideia de Peter Hahn. O que eu estou apontando como falha no panóptico? Há uma falha clara no sistema prisional, né? Eu, como arquiteto, posso apontar essas falhas, né? Eu posso apontar falha no sistema construtivo, eu posso apresentar falhas nos sistemas de licitação, eu posso apresentar outros problemas. Aí alguém poderia perguntar isso, bom, mas de que maneira você poderia ajudar, ou a arquitetura poderia ajudar o sistema prisional? Bom, uma forma de você quebrar a perna das facções que dominam o sistema prisional é exatamente o isolamento das suas chefias. No atual momento prisional, não existe essa separação, por mais que se queira. Você tem celas hoje onde deveriam caber 8 pessoas com 40 pessoas. Então, há um sistema de interlocução entre prisioneiros e pessoas que visitam, transferindo as mensagens e informações. Não é possível que o Marcola continue a controlar o sistema prisional e a facção passados os 10 anos preso. É inaceitável que isso continue a ocorrer. A arquitetura prisional pode contribuir para essa quebra desse sistema de comunicação. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês no final da apresentação, de que forma a arquitetura pode contribuir para criar condições melhores para que isso se transforme em benefício para a sociedade. Então, vamos lá. Então, essa é a falha no panóptico, quer dizer, há uma falha clara dentro do sistema prisional brasileiro. E vamos entender como é que isso e por que isso ocorre. Então, a ideia é de que isso possa ajudar de alguma maneira. Esse sou eu, né? Eu sou um arquiteto que se mete a falar muitas coisas e me meto a falar porque eu gosto de estudar, né? Eu sempre fui um aluno medíocre, mas acho que o conhecimento é algo que você pode adquirir dentro e fora da escola. E eu tive a sorte de estudar em 2 escolas que, em certa medida, promoveram isso, né? E, tendo saúde, sendo arquiteto, isso não é nada, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apontar para vocês que, como diz um jornalista e pensador americano, o Meckel, para problemas complexos, sempre existe uma solução simples, elegante, porém errada. Ela não vai dar certo. Então, primeira preocupação nossa é entender a complexidade do problema. Eu não estou pretendendo dizer que a arquitetura, só ela pode resolver o problema prisional. O que eu estou dizendo é que a arquitetura, em certa medida, pode auxiliar e melhorar as condições dos presídios brasileiros e, com isso, conseguir uma pequena melhoria na questão da segurança. Veja, em geral, as pessoas costumam criticar quem defende o sistema prisional e defende os presos. Há um conceito errado aí. Quem defende os presos está defendendo uma cláusula pétrea da Constituição. Todos nós temos direito a uma vida digna, mesmo aquele que cometeu um crime. Por incrível que pareça, ele também tem direito. E o fato do sistema prisional estar alicerçado na possibilidade de recuperação desse preso é que essas pessoas defendem o sistema. No Brasil, qualquer um pode ser preso por qualquer coisa. Então, é preciso que se entenda isso. Em segundo lugar, o problema não é tão simples assim. Então, e tem um aspecto que eu acho que é fundamental na arquitetura, Gaspar, que as pessoas normalmente se esquecem. Nenhum espaço arquitetônico é neutro, nenhum ambiente é neutro. A arquitetura está sujeita a uma série de interferências, inclusive essas interferências modificam o comportamento humano. Nesse quadro que a gente vê aí, eu apontei 12 questões. Dessas 12 questões, tem questões aí que são fundamentais. Por exemplo, as pessoas normalmente dormem, os casais dormem e, em geral, você pergunta de manhã, como é que você está? Estou um pouco cansado. Porque você trabalhou muito? Não, você trabalhou mal e dormiu mal. Dormiu mal por quê? Porque o índice de gás carbônico dentro do quarto é alto. É alto a ponto de arriscar a vida das pessoas? Não. Mas há uma diminuição da cognição, há uma sonolência maior, e isso se arrasta durante o dia. Os ambientes de trabalho
ocorre a mesma coisa. É comum você ir a um escritório e aquele escritório está todo fechado porque é selado com ar-condicionado funcionando, e o ar-condicionado, muitas das vezes, não fazem a troca necessária. São necessárias 16 trocas por hora, para vocês terem uma ideia da importância que tem o gás carbônico. Quem é que liga para isso? Ninguém. Então, vocês imaginam o que é uma cela com 40 pessoas dentro, onde deveriam ter 8. Que condições são essas para essas pessoas? Há uma diminuição da cognição, há uma diminuição do conceito de que está certo e está errado. Qualquer coisa para sair dali é possível. Então, é necessário que a gente estude essas questões na arquitetura, e eu estudo essas questões exatamente para poder propor coisas diferentes para os meus clientes e tentar colocar isso para os meus colegas. Por quê? Porque eles não olham isso. Há um outro aspecto ali pequenininho, está escrito radônio. Eu posso apostar que 100% da audiência, ou 99,9%, não sabe do que se trata. O gás radônio é um gás natural, ele ocorre em todos os lugares, e ele é um decaimento do urânio. Ele é um gás radioativo, que ocorre em todos os lugares. Ocorre dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Eu tenho um medidor disso. E na minha casa, pelo menos, ele está tranquilo. Mas há lugares onde os níveis de gás radônio ultrapassam as especificações mundiais para essa situação. Consequência disso. Bom, nos Estados Unidos, a segunda causa de morte por tumor no pulmão é causada por gás radônio. No Brasil, nós não sabemos de nada. A cidade de... aqui no interior e na divisa do estado, que é uma região vulcânica, como é que chama ali? Poços de Caldas. Poços de Caldas tem um índice altíssimo de radônio, que é natural. Você pode se precaver disso? Pode, basta abrir janela. O gás radônio ele se dissipa muito rapidamente, mas quando ele não se dissipa, o acidente pode ocorrer. Então vocês imaginem o que pode estar ocorrendo dentro das prisões, que nós não temos nenhum monitoramento de condição alguma de dentro das penitenciárias. Bom, então, esses aspectos arquitetônicos aí que tem nesse material, eu depois vou passar o link para o Gaspar, para que vocês possam acessar e possam verificar essas questões. Eu depois vou complementá-las aí. Então, nós precisamos entender o processo criminal. Como é que ocorre um processo criminal e por que ocorre? O crime é o quê? É uma desobediência à lei. É uma infração contra um sistema regulatório que toda a sociedade possui. Não é de hoje que a sociedade tem um controle e estabelece legislações para controlar o comportamento humano. Bom, há um cientista israelense, o Harari, que no livro dele, Sapiens, ele fala o seguinte, que o limite normal de aglomeração de pessoas é em torno de 150 pessoas. Ele lá não conta a razão, mas eu sei qual é a razão. Você não consegue fofocar sobre 200 pessoas. Você não consegue falar mal de 200. De 150 você pode conseguir estabelecer as relações. E aí é necessário o surgimento de algumas forças para o controle das pessoas. E que forças são essas? Inicialmente o Estado, em segundo o Exército, em terceiro a religião. Essas são forças que exercem um poder de coerção que permite que grandes agrupamentos de pessoas possam conviver juntos. Um dos mais antigos códigos de comportamento, ou códigos de conduta, que nós podemos chamar, é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tem ao menos 5.000 anos. O que era esse código? Ele é um código que especifica um conjunto de leis e comportamentos que colocam para as pessoas aquilo que pode e aquilo que não pode e quais são as consequências daquilo que você cometer, quais serão as suas responsabilidades nisso. Essa lei, esse Código de Hammurabi, ele é baseado numa lei conhecida como Lei de Talião. A Lei de Talião é o seguinte, olho por olho, dente por dente. Talião, etimológica, significa tal qual. Se você roubou a propriedade do outro, você vai pagar perdendo a sua propriedade. Se você feriu outra pessoa, você vai pagar no mesmo preço. Há um livro famoso que comenta e que fomenta essa explicação. Esse aí, para vocês terem ideia, é o Código de Hammurabi. Ele é uma pedra que foi descoberta e que contém toda a legislação da antiga Mesopotâmia, a região onde
Hammurabi, o rei, viveu e construiu as suas coisas aí. Não se preocupe se eu passar depressa esses slides aí, porque vocês vão ter acesso posteriormente a ele e poderão ver com mais vagar isso aí. Então, essa é a pedra que contém o código, e ali vocês podem ver que há uma especificação dessa legislação. Então, ele é muito específico, né, no comportamento. O que você não pode fazer, o que você pode fazer, o que acontece se você fizer, né, ao que você estará submetido a isso. Há um livro, como eu disse, famoso, que é a própria Bíblia, né? Então, lá na Bíblia está escrito que você deve pagar olho por olho, dente por dente, né? Então, isso está no Velho Testamento e era uma lei que foi consolidada e, ao longo do tempo, essa pequena visão se transformou no substrato do comportamento que nós temos em relação à prisão, né? Então, a pessoa te roubou, então ela vai pagar como? Não você tirando o bem dela, ela vai ter uma restrição de liberdade em função do seu comportamento. E o que acontece a partir de um momento onde as prisões começam a surgir, né? O processo prisional, no caso brasileiro, eu diria para vocês que é talvez uma exceção no mundo, porque à medida que você estuda o que acontece dentro de uma penitenciária brasileira, extrapola qualquer condição que esteja escrita na Constituição. É uma aberração o que acontece. Veja, insisto aqui, eu não estou defendendo o preso, eu estou defendendo a condição a qual ele está submetido. Uma das razões é porque eu sempre imagino que um dia eu posso estar preso, por opinião, não por roubo, mas por opinião. Eu posso ir para a prisão como eu já quase fui. Eu tive um mandato de prisão estabelecido aí na época da faculdade, eu tive que ficar sumido em um mês. Quem eu era? Nada, ninguém. Não tinha condição nenhuma de ser alguma ameaça. Mas o Estado entendeu que eu poderia ser. Então, é preciso compreender que a Constituição estabelece condições e que nós devemos aprender a respeitá-las, né? Nós podemos contestar, sim, mas nós temos que entender. Então, o sistema prisional brasileiro, ele joga para as pessoas uma segunda culpa que elas não têm, né? E a sociedade, por vezes, se sente satisfeita que aconteça isso com os presos. Essa é a condição intrínseca da lei de Italião. Só que é uma lei de Italião multiplicada, né? Porque não é só pagar o que a pessoa fez, ele tem que sofrer mais ainda. É o conceito religioso do inferno, é a coisa mais próxima do inferno. Vocês estão vendo aí uma imagem de uma prisão brasileira, e essa aí é uma imagem que eu resolvi pôr para poupar vocês de outras imagens, né? Mas é algo terrível, terrível de se ver. Uma das primeiras pessoas a estudar essa questão é um filósofo francês chamado Michel Foucault, que vai publicar esse livro aí a respeito das prisões e manicômios. Através dele, possivelmente, a sociedade começou a entender que os manicômios acabavam se transformando no lugar de loucos. Não aqueles que estavam internados, mas aqueles que trabalhavam lá, porque era um sistema de tortura permanente aos doentes mentais. Não precisamos ir longe, em São Paulo tinha um, Minas tinha outro, tem 14 mil sepulturas dentro desses locais. E a gente nem sabe o que aconteceu com eles. Então, Michel Foucault, ele vai estudar o sistema prisional e o sistema de restrição de liberdade, e de forma que a gente possa entender exatamente o que aconteceu. Esse livro chama-se Vigiar e Punir. Eu tive a sorte desse livro lá nos anos 70, né? Na época que tinha dinossauro. E por conta desse livro, eu aqui não comentei, vai aparecer aí, que eu, além de arquiteto, eu sou um artista plástico lá dos anos 60 e 70, quando eu comecei a estudar e comecei a pintar e participar de salões e exposições. E por que eu comecei a fazer isso? E qual sempre foi basicamente o meu tema? Meu tema, em geral, era a violência. E nos anos 70, eu comecei a participar dessas exposições e acabei tendo, de alguma maneira, algum sucesso, né? Eu participei de 2 bienais nacionais e tive a oportunidade de fazer o cartaz do Fernando Cardoso para a sua eleição, acho que em 1978, se não me falha a memória. Então, eu participei dessa Bienal de 74, Bienal de 76,
e outras exposições que eu nem quis por aí, onde a minha temática sempre foi a questão da violência. Aí vocês estão vendo um quadro sobre tortura, né? Eu não digo privilégio, mas eu tive o desgosto de ter acabado com o primeiro salão de humor de São Luís. Eu mandei 3 cartoons, a diretora do museu não gostou de um, que era um cara torturando o outro e falando, esses são os ossos do ofício. Ela retirou, mandou para a Polícia Federal foi lá, prendeu os outros 2 e apreendeu mais alguns e encerrou o salão, né? Então, para vocês verem como, às vezes, aqueles chamados crimes de consciência, ou seja, aquele ou quem pensa diferente do Estado pode estar sujeito. Por isso a minha preocupação. Então, vamos lá. As prisões, elas não começam hoje, não começam no século passado, elas começam lá atrás. O problema é que, antigamente, o que acontecia era a lei de Italião. Então, se você roubasse, se você fizesse algum crime que ofendesse a sociedade, em princípio, você tinha aquele castigo, por exemplo, de ser jogado do alto de uma montanha, que era comum os romanos fazerem. Os gregos tinham também essa mesma forma de punição, ou o exílio. O exílio era chamado ostracismo. Ostracon é um pedaço de ostra, aonde você escrevia a pena. Posteriormente, passou a ser um caco de telha, né, aonde se escrevia a sentença e a condenação era 10 anos fora do local, né, de Atenas. Porque Atenas, naquele momento, era cidade-estado. Não havia a noção contemporânea de Estado, né? E aí, lembrando sempre que vocês vão poder ler e ver com mais calma aí. Sócrates foi um filósofo grego, né? E ele foi condenado porque ele... Ele foi condenado por deturpação da juventude grega. A juventude grega, se vocês forem olhar e forem estudar a fundo, é uma sociedade bastante complexa. E os jovens, como os jovens de hoje, eram dados a ataques às pessoas. E Sócrates resolveu, na sua filosofia, defender essas posições e foi considerado pelo Estado um crime. E ele foi condenado a tomar cicuta. Cicuta é um veneno a partir de uma planta. E essa prisão é possivelmente a prisão aonde ele foi encarcerado, né? Essa aí é uma reconstrução, aí está a cena, é uma pintura clássica, né? E aparece essa prisão, que é um dos primeiros registros que nós temos de uma prisão nesse momento. Então, vocês veem, são algumas celas, uma casa de guarda e um terreno para tomada de sol, se é que isso era possível naquela época. Essas celas eram celas pequenas, né? São maiores do que as nossas celas hoje. Tem um poço para fornecimento de água e um local, uma mesinha, um canto. Não há muita cama, nem os confortos que nós temos nos dias de hoje, menos nas nossas prisões, né? Então, esse pequeno vídeo mostra esse material aí. Eu vou pular, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Vamos ficar presos muito tempo aqui, não é? Então, a antiguidade vai nos trazer essa ideia. E, posteriormente, os primeiros registros de penitenciárias vão surgir na Holanda. A Holanda é, curiosamente, uma das primeiras repúblicas do mundo moderno, né? Era um pequeno estado, e tem coisas curiosas na Holanda. É o primeiro lugar onde apareceu cortina, é o primeiro lugar onde apareceu quadro na parede, que não era comum, só era comum nos nobres, né? É o primeiro lugar onde aparece quarto, cozinha, separado de todo o resto. E eles serão um dos primeiros lugares a construir prisões. Essa prisão é uma prisão de, acho que 1675, se não me falha a memória. Na frase lá em cima está escrito castigo, está escrito castigo. Embaixo, a virtude é domar aquilo que as pessoas fazem de errado, em princípio, o seu significado. Domar aquilo que amedronta a todos. Ou seja, é um sistema de lei cujo medo é o princípio para que todos não cometam falhas.
O que é curioso nessa prisão? Isso aí é o frontispício da prisão. Esse termo é um termo arquitetônico, né? O Gaspar deve conhecer bem. E aparece ali um cara com um grupo de leões e tal, carregando. Aquela madeira que está ali, simplesmente é o pau-brasil. E essa casa penitenciária aí, que é essa chamada casa de raspagem. O que era a casa de raspagem? Ela era o local onde o pau-brasil era raspado. Isso era executado por presos. Isso era o trabalho forçado. Aí vocês falam assim, pô, mas ainda bem que acabou isso, né? Bom, se vocês olharem e verem, por acaso, alho da China, vocês podem ter certeza que esse alho é descascado por presos na China. Eles perdem as unhas por descascar alho. Pra vocês terem uma ideia. Então, a figura colorida lá é um prisioneiro sendo chicoteado, o que era comum na época, né? E na frente aqui, vocês veem as pessoas raspando o pau-brasil, que vai dar o nome a esse país aqui. Aí tem as referências, sempre eu procuro mostrar aonde eu achei e da onde eu achei. Posteriormente, vai nascer um sistema chamado Sistema Pensilvânia, que é um sistema que procura isolar os presos e obrigá-los, através da religião ou através do trabalho, executar algum serviço que procure recuperá-los disso, da sua condição prisional. Os índices de recuperação prisional no Brasil são baixíssimos. Baixíssimos. Ou seja, o preso passa por uma universidade da prisão, na verdade, do crime. E ele retorna à sociedade sem condições alguma de executar algum trabalho ou algum serviço. Facilmente ele é cooptado novamente pelo crime. Então, esse sistema impõe um sistema de vigilância para controle das pessoas. Então, como é que era uma cela de prisão? A cela de prisão, no estilo Pensilvânia, era mais ou menos o que vocês estão vendo aí. Evidentemente que essa cela de prisão é uma foto tirada contemporânea, a prisão de 1700, 1800, mas podem ter certeza que o estado dela naquela época era mais ou menos parecido com isso aí. Então, eram celas com pouca iluminação, pouca ventilação, e os presos, em geral, eram mascarados, né? Então, era uma condição absolutamente desumana, né? E aí, como sempre, a sociedade cria uma sociedade de mais iguais, não é? Então, essa aqui, por exemplo, é a cela de uma figuraça chamado Al Capone. Ele não foi preso por assassinato, ele não foi preso por roubo, por extorsão, que eram crimes convencionais, ele foi pego pelo imposto de renda, né? Então, e ficou numa cela com características especiais. Então, a gente sempre precisa olhar isso e verificar se nas penitenciárias nossas isso já não acontece. Bom, não precisa ir longe, né? O ex-governador do Rio de Janeiro recebia bacalhau, azeite importado e por aí vai. Então, todo sistema extremamente fechado, ele é propício à corrupção. Isso não tenham dúvida disso, né? Todo sistema que não é transparente, ele está sujeito à ação criminosa da corrupção. Um outro sistema que substitui o chamado sistema Auburn, que é uma cidade dos Estados Unidos, onde o sistema também é baseado no conceito de vigilância permanente e de colocação de religião, de obrigações de trabalho, uma série de coisas forçadas. Aí foi a primeira penitenciária onde se executou um prisioneiro. Então, nós precisamos olhar esses sistemas como um todo, né? Os presos, inclusive, vestiam roupas listadas. Depois a gente vai entrar aí no detalhe da curiosidade de por que presos vestem roupa listada. Depois nós temos um sistema que que começa a ser vislumbrado como aparentemente uma melhoria, que é o panóptico. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês em que condições determinadas coisas ocorrem. Há um livro absolutamente fantástico chamado O Exército de Seis Pernas. Ele conta de que maneira, ao longo da história, animais e insetos foram utilizados para guerrear. E no caso específico desse caso aí, há
governador de uma região ali da Turmequistão, alguma coisa dessa natureza, onde ele tinha um poço, onde ele colocava o preso, e lá dentro ele colocava animais peçonhentos para aplicar uma morte lenta e dolorosa a essas pessoas. Isso é considerado um dos horrores na história prisional. É esse senhorzinho aí, ó, com essa aparência tranquila, e que destruía vidas ao seu bel prazer. Tá certo? Bom, isso não é diferente do que acontece hoje, hein? Doenças, percevejo, pulga, ratos, baratas dentro da prisão, faz parte do ambiente. Faz parte do ambiente.